Eu acho que quando a gente engravida, mesmo sendo a gente já vem com aquele medo, né? Ai, meu Deus, mas eu comi isso, eu fiz aquilo, eu bebi, eu nem sabia que eu estava grávida. E com os trigêmeos foi mais ainda, porque tem todo um risco. Eu não quero que os meninos tenham que parar a vida para cuidar de mim. Então, eu quero assim que eles venham me visitar, ok? E até hoje eu faço chantagem, poxa, como assim, não vem? Mas assim, poder ter independência financeira e cognitiva, até para tomar as decisões de como você quer envelhecer. Você poder estar ali na sua casinha com 80 anos, você contratar um cuidador e poder tomar decisão. A mulher precisa ter o direito de escolher. Não é todo mundo que quer ser mãe, a gente precisa acolher, né? As pessoas que querem ser mãe de 5 querem não ser mãe, que querem adotar. Então, assim, são vários contextos. Não existe certo ou errado. Mas eu acho que a mulher tem um poder tão grande que a gente perdeu o poder de opção, de escolher. Tem que ser muito bem ponderado, né? Uma coisa que é essencial é a construção de redes de apoio, porque vai haver uma ressignificação das famílias. A gente antes tinha uma pirâmide familiar que a gente falava que eram assim, 1 idoso, 2 adultos e 4 filhos, uma média. Hoje são 4 idosos, 2 adultos e 1 filho. Então hoje como que esse 1 filho vai dar conta de todo mundo para cima? Não tem jeito. É sério que você não quer ter filhos? Nossa, mas você vai ter esse tanto? Você está velha demais para engravidar. A maternidade vai acabar com a sua vida. Congelar ovos? Como assim? Não é de hoje que a mulher enfrenta tantos julgamentos e até mesmo inverdades relacionadas à gestação e à maternidade em si. Por isso hoje, no nosso programa, nós vamos discutir esse tema com uma pessoa que tem uma enorme vivência em relação ao assunto, que é a Renata Lucena. Ela simplesmente é mãe de 4, sendo 1 mais trigêmeos. Então, Renata, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Renata. Maria Luísa, né? Eu sou cirurgiã vascular, a gente, né, trabalha junto na Clínica Cavalieri. Mônica, né, geriatra, e Laís. Obrigada por receber o nosso convite. Eu sou Laís, ginecologista. Vai ser ótimo o nosso papo. Então, Renata, eu quase te alcancei, né? Você tem 4, eu tenho 3 filhos. Sei aí dessa jornada muito prazerosa, mas também em alguns momentos muito cansativa. Mas o que eu quero começar te perguntando é o seguinte, eu imagino que não houve aí um planejamento para trigêmeos, geralmente é surpresa, né? Então eu queria saber um pouquinho como que foi, como que você lida com isso no dia a dia, porque preparada a gente nunca está, mas eu acho que a sua situação foi um pouquinho mais particular. Eu tive o primeiro filho, quis ter o primeiro filho jovem e eu consegui assim rapidamente. Não é a situação de todas as mulheres, né? Eu sei que tem mulheres que tentam por muitos anos e às vezes não conseguem, até meio frustrante. Meio não, né? Bastante, às vezes é um sonho da mulher. Mas no meu caso eu engravidei bem rápido e veio um filho. E aí eu já queria ter irmãos de idades próximas. E aí 8, 9 meses depois eu já estava grávida de novo. Nossa. Fiz o teste de farmácia em casa. Só que segundo filho a gente fica mais tranquila, né? Demorei para fazer o primeiro ultrassom, viajei e assim, nunca na minha cabeça passou a ideia de ter gêmeos ou trigêmeos, né? Tem gente que tem esse sonho, mas eu nunca pensei nisso. E não mesmo. tinha história na família? Depois eu descobri que meu avô era gêmeo. Mas assim, não é aquela família cheia de casos de gêmeos e múltiplos. Então, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, nossa, a primeira coisa que a médica perguntou é assim, foi espontâneo? Aí eu, foi, por quê? Por quê? Como assim? São gêmeos, por acaso? Que legal. Ela, não, são trigêmeos. Nossa. E aí já deu para ver direitinho, cada um em uma bolsa. E foi aquele susto, né? Medo, um misto de sentimentos. Gente. A própria gestação, ela já vem cheia de medos, né? De angústias. Eu imagino que lidar com esse medo, com a notícia de trigêmeos, de ter 4 filhos, né? Sim. Todos muito próximozinhos. Como que você fez para lidar com isso? Então, eu tinha planejado mesmo ter filhos de idades próximas. Mas quando veio a notícia, assim, realmente foi medo mesmo. Medo de tudo. Da gestação, do financeiro.
da prematuridade. Sim. Mas graças a Deus eu tive uma gestação tranquila e eles nasceram com 32 semanas. Nossa, que Eles estão com prematurinhos. quantos anos hoje? Agora eles estão com 6 anos, os trigêmeos, e o Rafa tem 7. Nossa. Então deu 1 ano e 4 meses certinho de diferença. São 4 filhos, praticamente São na 4 mesma gêmeos, idade. praticamente. Porque não tem nem aquela diferença assim de cada um numa fase, que é o seu caso, que aí às vezes um vai ajudando, vai complementando. No caso da Renata é uma aventura diária, né? E eles estão com 1 ano de diferença na escola, né? Então os trigêmeos estão no primeiro ano, o Rafinha no segundo. E é uma loucura mesmo, uma loucura gostosa. Eu tinha vontade de ter. Maternidade, assim, a gente tem várias questões que envolvem a maternidade, mas a gente pensa muito depois que os filhos nascem, né? Você viveu uma situação que é bem importante, que é a questão do medo da prematuridade, que muitas mulheres precisam lidar, né, com um filho que nasce muito antes do previsto, que a gente vai ter problemas ali de CTI, de internação prolongada, uma dificuldade até de vínculo, né, e isso foi uma questão porque quando é gemelar, trigemelar, então, a gente espera, né, uma prematuridade já. Então, eu acho que quando a gente engravida, mesmo sendo a gente já vem com aquele medo, né? Ai, meu Deus, mas eu comi isso, eu fiz aquilo, eu bebi, eu nem sabia que eu estava grávida. Errado, E com os trigêmeos foi mais ainda, porque tem todo um risco. E o medo mesmo que acompanhou a gestação toda. E quando é um só também, você vai fazer aquele exame de 12 semanas, né? Todos os exames durante a gestação. É sempre uma expectativa. Já vai naquela expectativa, será que está tudo certo, pode dar alguma coisa errada? E com os trigêmeos, principalmente no final, tinha que acompanhar, né, a todo momento. E aí o médico chegou, falou assim, não, agora a gente vai ter que interromper, porque tem uma que está com alteração no fluxo. E 2 dias depois já foi fazer a cesárea, né? Então eu tomei injeção de corticoide, né, para amadurecimento dos pulmões. E assim, que era o Fernando, não precisava nascer, ele estava de boa. Então ele nasceu em função das irmãs, né? Teve que vir mais rápido. Teve que vir mais rápido, mas deu tudo certo. Na UTI foram 20 e poucos dias, mas só para ganhar um peso mesmo, amadurecer um pouco mais, e a todo momento eu ficava bem grata mesmo, porque na UTI a gente vê cada situação, criança assim, de todos os tipos, né? Bebês, traqueostomia, nasceu com o intestino para fora, aquela coisa toda. E eu vi os meus, assim, eu só agradecia mesmo por estar tudo bem, por mais que estivesse naquele ambiente, né, da UTI. Mas deu tudo certo. E eu acho que aí nesse momento da UTI você já começou mais forte com esse sentimento que a gente, mãe, carrega a vida toda, né? Que é a preocupação com os filhos. Sim. Né? O que eu posso fazer, né, para melhorar para ele? Que angústia, meu Deus, eu não estou preparada. Né? Mas eu já esperava a prematuridade, né? Então eu já fui me preparando. E, nossa, deu tudo certo. A questão da preparação, assim, é entender, e aí é um cuidado dos médicos que acompanham, porque a gente que sabe disso, do risco, da vulnerabilidade que as mulheres têm no período da gestação, de ter mais eventos depressivos, ansiosos, quantos sentimentos você não teve que lidar, você teve, né, muito mais sobrecarga de todos os sentimentos possíveis. Mas às vezes a mulher que está ali com uma gestação sem risco, ela também sofre com essa vulnerabilidade psicológica, né? E para a gente buscar apoio, saber identificar que essa fase precisa, né, de uma ajuda específica. E pra pode passar. acontecer tanta coisa durante a gestação, né? Seja de um filho, de 3. Isso. A gente muitas vezes não sabe. Eu vejo às vezes as pacientes no consultório com medo de operar varize que já tiveram às vezes 3 filhos. Eu falo, mas você já passou por algo muito mais sério, que ninguém imagina, que ter um filho, né, mesmo sendo parto normal, mas se for uma cesárea, é uma cirurgia de risco. E a gente conduz essa parte da maternidade como se fosse uma coisa assim, né? É natural, tudo bem, mas tem complicações, né? E no meu caso, assim, eu tive o primeiro, foi de parto normal, humanizado, aquela coisa toda. E já no dos trigêmeos... Não foi possível, Não foi né? possível, né? Então eu vivi as duas situações. E às vezes um pouco frustrante, né? Nossa, frustração, assim, pra mim já foi, no primeiro filho, eu já não conseguia amamentar, foi um sofrimento muito grande, mas aí com os trigêmeos prematuros e tudo, eu falei, não vou sofrer por causa de amamentação, eles já tinham que ficar internados, tentei ali um pouquinho, mas também, assim, eu decidi não sofrer por isso. Ô, Renata, eu queria só voltar num assunto aqui que você comentou, né, que já começou ali na gestação, depois com seus trigêmeos que ficaram internados.
essa questão da saúde mental mesmo, lá na gestação até agora, né? Mas abordando esse período todo, como que você lidava com isso? Você acha que em algum momento você precisou de um acompanhamento mais médico mesmo? Porque uma coisa que eu vejo na gestação, a Laís vai falar muito bem sobre isso, é que a mulher muitas vezes ela deseja tanto, e aí ela não se permite, às vezes, passar pelas dificuldades da gestação, tipo assim, gente, como que pode estar ruim, como é que eu posso estar sofrendo? Sentimentos, Se é uma coisa que eu queria tanto, contraditórios, né? Então, eu acho que com trigêmeos isso potencializa demais. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Sim. Para mim, a terapia começou quando o mais velho assim, né, tinha 1 ano e eu decidi colocar na escolinha para ele não sentir tanto e tudo. Na escola, o pessoal observou que ele não estava querendo interagir muito com outras crianças e tudo. Acho que ele pensou assim, não, já tem criança demais na minha casa, eu quero ficar junto com as professoras e tal. Então eu coloquei ele na terapia. Assim, Nossa. na escola suspeitaram assim, autismo, alguma coisa assim. Calma, gente, ele só acabou de ganhar 3 irmãos. Mas aí veio a ajuda da psicóloga, né? Para ele e depois para mim também. Eu chorava muito, eu estava passando por um momento difícil mesmo, assim, aquele turbilhão de coisas e eu não conseguia nem parar para pensar direito. Eu só parecia que eu estava manipulando ali tudo que eu tinha para fazer, porque quando a gente está no meio do furacão, acho que não dá nem tempo de pensar em mim, né? Eu só organizava tudo que eu precisava fazer e estava dando certo. Mas a minha saúde mental começou a ficar meio atrapalhada desde aí, né? E aí, quando eles tinham uns 2 anos, eu falei, eu preciso ir na psiquiatra. E assim, totalmente cabeça aberta, eu fui lá para ela me ajudar mesmo, sabe? E a gente precisa desmistificar mesmo isso, nossa, né? Eu Porque falo muito isso no meu Instagram. a gente tem a tendência de achar que você é mãe e é daquele jeito mesmo e tem que aceitar tudo de bom e ruim que vem junto, com uma carga, né, com um peso. E a gente tem ajuda para isso e muitas precisam. Existe um preconceito, tanto com medicação, quanto ao ir ao médico psiquiatra. Psiquiatra você fala assim, as pessoas já, nossa, mas psiquiatra mexe com pessoas E essa doida, fase né? é muito vulnerável, né? Então a Sim. gente não pode ter medo de buscar ajuda. E em relação à maternidade, casamento, trabalho, é muita coisa. Sim, mulher, né? Mulher, É muita coisa. e lidar com a birra ali dos filhos, é muita coisa que para a mulher é sim mais pesada, A gente fica sobrecarregado, muito mais né? sobrecarregado. São múltiplas Cobrança. funções. E assim, mas eu fico imaginando que eu, né, também precocemente tive que deixar os meninos com babá, ir para voltar para o mercado de trabalho e tal. E eu tinha muitas vezes essa culpa, né? Porque às vezes você fica, nossa, não estou dando a atenção que eu gostaria. Às vezes eu dava plantão e tinha que deixar os meninos. Ou seja, a gente convive com essa angústia constantemente. Sim. Às vezes você não acompanha tudo ali. Então, assim, eu até falo que é muito bacana, né? Aquela mulher que consegue os primeiros 3 anos do menino não trabalhar e ficar Sim. por conta. Tem países que até estimulam isso e revezam mãe, pai, né? Para que os meninos tenham ali aquele acompanhamento. Não é a nossa realidade. E você se sentiu muitas vezes culpada, esse sentimento até hoje, porque eles são pequenos, de saber ali, sabe? De não estar dando conta de tudo? Tem aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. E realmente sempre tem uma culpa nos atormentando. Eu sou servidora pública, né? Então tive a minha licença maternidade, mais 1 mês de férias. E eu não tinha opção, né? Eu tive que voltar, mas ao mesmo tempo eu agradecia muito por isso, porque a gente sabe que o mercado de trabalho é difícil para as mulheres com filhos e ainda mais eu tenho 4. Se eu não tivesse a minha estabilidade, assim, eu acho que eu ia estar bem mais, assim, desestabilizada mesmo, né? O que você está falando, Renata, puxa um assunto tão importante que a gente discute muito no consultório, né, ginecológico, porque a gente está falando de trabalho, de planejamento, de família, e hoje a gente precisa oferecer para as mulheres, e a gente já faz isso muito bem, que é o planejamento. A mulher hoje, a gente não vive mais como antigamente, que a mulher gerava quando queriam que ela gerasse, quantos ela queria, quanto, né, a família queria. Hoje a gente consegue escolher, mas a escolha ela precisa passar por orientação, tanto da menina nova que não quer, que quer dar espaço para o trabalho, de escolher, né, um método contraceptivo adequado para ela, mas também hoje a gente tem uma tendência das mulheres engravidando mais tarde.
E esse aconselhamento, às vezes, ele ainda não está tão difundido, da mulher se programar para ter um filho mais tarde. Então, isso passa por ela saber que ela precisa estar numa condição de saúde melhor lá na frente, né? Garantir que ela chegue lá bem. Ela precisa pensar que, possivelmente, ela precise congelar óvulos, porque se ela quer ter filho com 40 anos, talvez a decisão mais interessante seja congelar jovem, para quando ela chegar aos 40, se ela não conseguir de forma espontânea, de forma saudável, ela tenha a reprodução humana, né, ali como um amparo. E a gente vê, eu tenho muitas pacientes que às vezes chegam aos 42, 43, que deixaram passar, que não foram aconselhadas. E a gente tem, né, exemplos de mulheres que engravidam mais tarde, claro que tem. A gente teve aí na mídia, né, recentemente, a Cláudia Raia, mas isso não pode, né, ser a nossa orientação. E tem o fator também que a gente não engravida na hora que a gente quer. Isso. Às vezes a gente quer e não consegue. Isso. O mais importante é a mulher ter informação. Exato. Porque se ela sabe que é possível congelar o óvulo, ela decide. Eu quero congelar ou eu não quero. O triste é quando ela chega lá na frente sem orientação e ninguém falou. Então, a opção é da mulher, tomar ou não tomar anticoncepcional, engravidar mais cedo ou mais tarde, congelar ou não congelar óvulo, mas não pode não ter uma boa orientação, né? E a informação escolha, é importante também, nesse sentido, Laís, de que também congelar ovos não é sinônimo de que você vai conseguir, com não certeza, é garantia, gerar, claro, né, engravidar depois. Não só porque também envolve, como você falou, os outros aspectos da saúde, que aí a mulher não... Além de eu ter que congelar os ovos, eu preciso estar bem preparada do restante da minha saúde para que eu tenha mais chances de conseguir engravidar. Sim. É realmente muito complicado. É uma pressão. E tem a mulher também que não desejava engravidar e aí vem um tanto, né? São várias vertentes. Complicado. E eu vejo hoje no consultório também o que acontece, ou seja, as meninas realmente, meninas é ótimo, chegando assim aos 37, 38 e por estarem assim hoje tão bem estabelecidas profissionalmente e às vezes com dificuldade. Aliás, tem algumas que assim tiveram relacionamentos estáveis, terminaram porque decidiram que não querem ter filho com qualquer um, né? Ou seja, o casamento não estava legal, isso não é uma opção, mas estão preocupadas com essa questão da idade. Né? E aí eu falo muito isso, ou seja, porque é nossa função, essa orientação. Olha, você não sabe, mas eu nem sei se eu quero ter e tal. Olha, não importa, porque hoje você pode ter até sem um parceiro. Ter um filho hoje virou uma escolha da mulher, uma opção. Então tem que se preparar e aí essa questão mesmo do planejamento, né, Laís? Eu acho que isso é fundamental. A gente às vezes tem que dar um empurrãozinho para elas terem, para acender essa luzinha. Porque eu falo que eu, por exemplo, a gente acha também que hoje com essa modernidade você consegue ter. Existe a maternidade tardia, mas existe o contrário. Eu com 41 entrei no climatério. Então eu tive 2 filhos, aí eu tive um aborto e eu queria ter outro. Aí eu não engravidava, foi aí que eu descobri que eu já estava no climatério, com 41 anos. E tem mulher que deixa achando que até os 45 ela pode engravidar. Então, tem que ter essa orientação, né? Agora, aproveitando aqui que a gente está falando dessa questão da sobrecarga da mulher, Renata, hoje eu vivo, né, essa geração sanduíche, onde eu ainda tenho filhos, né? Agora eles estão começando a sair de casa, eu estou com um com 23, outro com 26, e cuidar dos pais, porque na verdade os pais estão vivendo muito, que também antigamente não era uma realidade, não se prepararam para envelhecer e aí a gente se vê aqui cuidando ainda de filho e cuidando de pai, o que sobrecarrega ainda mais a gente, né? Ou seja, agora, né, eu tô tendo um pouquinho mais de tempo, né? Eu perdi meu pai recente, a minha mãe ainda é independente, para voltar a olhar para mim, porque nos últimos 7 anos eu emendei os filhos que me sobrecarregavam muito com os pais que começaram a demandar e a gente fica por último, né? E como é que você se vê? Eu não sei, parece que você falou que você não é daqui, então você não tem os pais presentes. Como é que você se vê? Porque daqui a pouco também você tem 4 e como é que está essa situação aí? Eu acho que isso é uma coisa que mudou muito, né, de alguns anos para cá, porque antes tinha mulheres de 50, 60 anos que a gente já via como idoso, assim, né? E hoje em dia isso mudou muito, tanto é que as mulheres estão dando conta de ter filhos mais tarde, cuidar, né? Mas a minha mãe me teve com 39. Nossa. É uma idade boa atualmente, né? Sim, Atualmente, minhas amigas, assim, tem várias que não têm filhos ainda, e eu tô com 36, né? Então eu tô vendo muito isso. Mas eu quis ter filho jovem
justamente por isso, sabe? Porque eu via minha mãe assim como aquela pessoa mais velha, meus pais. E agora meu pai tem 80 anos e a minha mãe tem 75. Só que ela já está num quadro de Alzheimer muito avançado, né? Então, eu pensei assim, eu quero ter filho jovem para dar conta mesmo, de correr atrás dos meninos, de conseguir viver mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa situação dos meus pais idosos. Eu sou de Brasília, né? Então, já é uma culpa que eu carrego De estar longe. por estar longe. E minha irmã tá lá também, né? Eu tenho irmão. Vocês são quantos Somos irmãos? 3. 3. E aí, carregando mais esse fardo, né? Eu, de longe, tento fazer o máximo que eu consigo. Eu sempre tô lá. Mas E você tem essa não questão de teve- se preocupar com os meus pais e com os meus Sim. filhos. E nos últimos anos, né? Os trigêmeos têm 6 anos. Eu vivi muito em função deles também. E sem cuidar de mim, praticamente. Renata, Que é um dos né? problemas de você estar na geração sanduíche, porque você cuida de cima, cuida de baixo e às vezes não consegue cuidar de E você. no seu caso tem a Agora- culpa de estar longe. Sim, Sua ainda irmã tem está lá, isso. mas você tem 4 filhos, você não consegue às vezes estar dando e participando de tudo como você gostaria. E pior, que você também não teve a ajuda deles, porque eu tive muito a minha mãe me ajudando com eu os não meninos. tive. Quando os né? trigêmeos nasceram, e o Rafa também, ela já estava mais debilitada, assim. Não é aquela mãe que vem de longe para Isso, ficar pra em casa ficar. comigo, me E que ajudando. é aquela pessoa que você confia de deixar. E eu não tive isso, sabe? Então eu pensei, não, eu quero ter filhos jovens para eles terem um contato também com os meus pais. E Uma é orientação complicado. interessante para essas mulheres, né, que vivem a geração sanduíche. Então, não sobra tempo para Renata, não sobra tempo Sim. para você própria. É a gente não esquecer da parte preventiva, né, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo, mas o básico ali da atenção para a prevenção das doenças, então ir ao ginecologista, pelo menos dar uma olhada. Sim. A gente acaba fazendo um papel no consultório, né, de um médico geral, que às vezes só dá tempo de ir no ginecologista. E de psicóloga Sim. também, né? Porque as mulheres já chegam lá desabafando. Mas a gente não perder esse olhar para a prevenção, para pelo menos checar se está tudo bem, não está dando para fazer tudo que precisa, mas né, o básico da prevenção a gente não pode perder nessa verdade. fase. No seu dia a dia, Renata, você consegue já ter um olhar para você? Você quer falar um pouquinho assim a sua rotina, por Sim. exemplo, exercício? Como é que você faz? Alimentação? Eu sempre... Antes de ter filhos, era aquela que eu estava na academia todos os dias, dieta certinho, né? Mas depois dos filhos não teve jeito. Eu fiquei pensando, a prioridade era eles, né? Agora, com 6 anos, que eu tive um choque, assim, de realidade, para cuidar mais de mim, do casamento, da minha saúde mental e física. Então, agora eu tô priorizando isso. Antes eu dormia com as crianças até 6 anos. Nossa. Porque são muitos, né? E de madrugada eu ficava igual barata tonta, para um lado e para o outro. Tanto é que aí a gente colocou cama de casal já no quarto deles. É mesmo, cada um vai. Seu marido ajuda também, assim? Ajuda, Tem né? que ajudar, não tem opção essa parte. também, né? Mas assim, quando a criança vai, a primeira a acordar é a mãe, né? Vai até acordar, muitas vezes já fui e resolvi, sabe? Sim. Então a gente estava dormindo com eles, eu com 2, meu marido com 2. A gente nem dormia junto. Imagina. Aí agora que a gente teve esse choque assim, falei, não, agora eu posso fazer você dormir, até você dormir, depois eu vou pra minha cama. Ah, não, mas fica aqui comigo, fica aquele drama, né? Dorme aqui comigo. Eu, não, vou dormir na minha cama. Aí agora a gente conseguiu isso, mas eles ainda vão atrás, assim, sabe? Mas já evoluiu, mas né? só da gente, eu e meu marido, só da gente conseguir começar a dormir junto, já foi uma super evolução. Nossa. Eu que a acho que gente sem tava- querer a Renata já puxou o nosso próximo quadro, que é o Tô na Fase, né? Isso mesmo. Pelo que eu entendi, você está numa fase de resgate, né? Assim. Total. Resgate total. Eu até tinha parado. A psiquiatra tinha me dado alta no ano passado. Mas parece que a minha vida, assim, foi só indo para baixo, sabe? Eu estava muito sobrecarregada, exausta mesmo. E a gente tem mania de fazer tudo sozinha. Mesmo que às vezes tenha ajuda, a gente sabe Não que a gente faz pede. melhor, né? Isso. A gente faz melhor. Então eu estava abraçando tudo e fazendo tudo sozinho. Até que chegou uma hora assim, não, agora eu preciso me resgatar, olhar para mim, para minha saúde mental, para o meu casamento, para minha saúde física. E aí eu voltei lá na psiquiatra e assim, me ajudou demais. Que bom você mesmo reconhecer essa Nossa, necessidade. eu reconheço e
indico. Lá no Sabe Instagram uma mesmo, coisa eu super... que eu falo, Renata, que é o seguinte, eu também, quando eu acordei um pouco para isso, já com os meninos até menores, eu pensava o seguinte, se cuidar é um ato de amor, porque quando você para e pensa, se eu falhar e faltar ou adoecer, eu tenho 4 crianças, então eles que me desculpem, mas eu estou me cuidando para cuidar deles. E aí, quando a gente também vira essa chavinha, isso fica mais leve. Primeiro que você vira exemplo para eles. Eu vejo meus meninos hoje, sabe? Eles são independentes, eu vejo que emocionalmente eles estão bem e veem que eu, assim, tenho orgulho de ver que eu malho, que eu tenho essa vida, essa questão da clínica, da gente estar fazendo esse canal. Então eu falo que a gente se ausentar às vezes por culpa, se no período que você está de folga, você é 100% deles, eles vão entender quando você se ausenta e você vira exemplo. Isso é muito bacana, sabe? Né? Porque é isso. E eu percebi neles mesmo, eles estão mais felizes. Isso e é quando importante. eu fico lá com meu marido, a gente dá beijinho, abraço, eles ficam assim, Claro, eles amam entendem isso. Eu ia trazer esse assunto porque eu também vivi, eu tive um atrás do outro, mas assim, quando a minha caçula nasceu, a mais velha tinha 4 anos, então também foi um pouco escadinha. E eu fui fazer medicina quando eu já tinha os 3. Então eu tinha uma rede de apoio muito importante, eu sempre priorizei assim, algumas coisas deles, eu não abri mão, a educação deles, tanto de escola quanto a educação religiosa deles, para mim sempre foram minhas prioridades e o restante eu fui delegando. Mas sempre com muita culpa, até o dia que eu entendi que a gente está bem, a gente está feliz, realizada, isso para eles é muito bom para a saúde deles, para o desenvolvimento deles, para a segurança, independência. E hoje, como eles já são adolescentes, eu vejo um impacto positivo nisso, né? A culpa não vai diminuir, eu acho que nunca. Mas é como a Malu falou, a gente passa a ser exemplo para eles e eles percebem que isso é por um objetivo maior por eles. É né? aquela história você tá no avião, né? Primeiro coloca a máscara em você, Exatamente. depois nas crianças. E você com 4, na hora que você realmente interioriza isso, você vê que fica tudo mais leve, né? Porque a gente já vive em função deles. Mas eu acho que é isso, é o tempo de qualidade. Hoje eu acredito nessa frase mesmo, não é a quantidade, é a qualidade mesmo. E aí eu tenho meus desafios lá, porque são 4, então cada um Tem uma a demanda. sua personalidade. Exato. Isso deve ser incrível, gente. Incrível. E aí eu tento estimular as habilidades de cada um, mas é muito difícil, porque eu não tenho tempo também. Se você tem que colocar uma na aula de música, o outro na escalada, o outro na... Entendeu? Cada um tem... Então isso é muito difícil para mim e dar esse tempo individual para cada um, para mim é difícil. Para você ainda Sendo não que dá. para eles é importante. Então assim, uma ida ao médico Já sozinho, você para só- é eles só já é um dele. tempo de qualidade. Nossa, minha mãe tá cuidando só de mim. Ai, gente. Uma ida à padaria, sabe? Coisa Mas você não simples, consegue, assim. você ainda não pensou nisso, em fazer um rodízio? E tipo assim... Eu tento, assim. Quem que deixa os outros 2 no rodízio? Deixa com o pai, ou seja, a mamãe vai ser só sua hoje, vamos fazer um programa. Ah, tem que ter, não é possível. Mas é difícil, porque eles ficam enciumados e tudo, mas a gente tenta explicar, que nem agora eu viajei para Brasília e fui com as 2 meninas. Ai, gente. Aí eu falei, não, aí a próxima eu vou com os 2 meninos. Pelo menos Então, ficou assim, bem democrático lá, né? 3 e 3, até Isso. no joguinho deve ficar assim, legal, 3 e 3. Exatamente. Então, eles entenderam isso, mas fazer aquele tempo de qualidade individual, para mim, ainda é muito difícil, sabe? Nossa, Então, Renata, eu quero aproveitar essa sua fala aí para falar sobre o Tô na Fase, que é o quadro que a gente já entrou nele aqui e que eu me identifiquei agora com a sua fala. Porque eu tenho meus 3 filhos são adolescentes, hoje eu tenho uma de 18, um de 16 e uma de 13. E aí estou nessa fase de tentar valorizar a personalidade de cada um, sabe? Ajudá-los aí a desenvolver essa personalidade dentro de um tempo de qualidade com eles, né? Que é um desafio a gente tentar ver nessa fase adolescência. Então, eu acho que eles estão mais caminhando aí para suas identidades pessoais. Então, junto com isso, eu fico querendo ainda criar muitas memórias afetivas com eles, porque eu sei que daqui a pouco eles também estão aí levando a vida deles, né? Então eu me identifiquei e eu acho que esse seria o meu Tô na Fase de hoje. Muito legal. O meu Tô na Fase, ele envolve pensamentos que eu tinha anteriormente
e que eu percebo que a gente muda de opinião em relação à maternidade, né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, tem gente que tem isso muito bem definido, tanto para um lado quanto para o outro, quero ser mãe, não quero ser mãe, mas eu acho que um pensamento interessante em relação a mim é a gente ter certeza e perceber que a gente pode mudar de ideia, né? Eu já tive fase na minha vida que eu achava que eu não queria ser mãe. Hoje eu já me vejo planejando uma maternidade, né? Querendo ser mãe. E aí me vem muito na cabeça coisas que a gente lida no consultório de mulheres muito jovens que têm certeza que não querem ser mãe e às vezes buscando uma alternativa de laqueadura, né, de ligadura das tubas uterinas. A gente teve uma mudança na legislação recentemente, permitindo que as mulheres, né, fizessem mais cedo, não tendo filho, o que é ótimo, é uma conquista para a mulher, porque ela tem o direito de escolher. Mas eu tento sempre conversar com as pacientes, né, mais jovens, que por que você não vai querer ter a opção lá na frente? A decisão agora de fazer uma laqueadura, por exemplo, né, um método irreversível, ele vai te podar a opção lá na frente de decidir se você quer ou se você não quer. Então, eu acho que esse aconselhamento, a mulher precisa ter o direito de escolher. Não é todo mundo que quer ser mãe, a gente precisa acolher, né? As pessoas que querem ser mãe de 5 querem não ser mãe, que querem adotar. Então, assim, são vários contextos. Não existe certo ou errado. Mas eu acho que a mulher tem um poder tão grande que a gente perdeu o poder de opção, de escolher, tem que ser muito bem ponderado, né? Se você pegar uma mulher de 24 anos, aos 34, ela passou por 10 anos. A vida dela já mudou umas 500 vezes. E achar que não quer com 24... pode ser completamente diferente lá, né, lá na frente. Às vezes até, eu acho que a Malu, às vezes até a gente que já teve filhos, eu lembro que quando eu tive a minha terceira, foi uma gestação um pouco mais conturbada, me identifiquei também com você, porque a minha filha nasceu um pouco prematura, não tanto quanto a sua, mas ela nasceu com 35 semanas, e também foi cesárea, eu tinha tido 2 normais, e eu acabei tendo que fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, então não poderia ter mais filhos. Na época, claro, eu já estava super satisfeita, os 3 foram planejados, mas aí passaram alguns anos, assim, ai gente, eu acho que eu queria ter tido mais um. Nossa! Aí como que a gente muda, né? Então a gente, esse poder de escolha, não tem porquê cedo você já definir. Sim, né? O que sim. você falou, como você mudou, tá aí nessa nova fase. E é difícil porque eu também converso muito com as pacientes, porque tem aquelas que estão decididas, né? E eu pego e falo, gente, jura, porque assim, você vai se arrepender às vezes, né, de não ter tido, mas de ter tido eu acho tão difícil. Então, às vezes eu sempre, sabe, às vezes é difícil pra gente entender, mas aí eu também já acho que é um pouco do preconceito, porque hoje a mulher, ela se realiza de outras formas. Sim. Profissionalmente, né? Às vezes o sonho é de viajar, descobrir o mundo e a gente tem que respeitar, né? Mas assim, colocar a nossa opinião e a experiência positiva é muito legal, né? Tanto que hoje eu tô na fase aqui a mais triste do ninho vazio. Agora, se eu tô sentindo o ninho vazio com 2, imagina a Renata quando tiver os 4, porque vão sair os 4 de uma vez, porque tá tudo na mesma idade. E aqui pra mim foi assim também, eu sempre vivi muito em função dos meninos, sabe? Eu falo que eu conquistei isso lá atrás, a gente é muito parceiro, hoje eu vejo eles fazendo as coisas e me incluindo. Recentemente a gente foi fazer, o Enaldinho foi fazer um curso de mergulho e me chamou, pô, mãe, vamos fazer. Então, assim, é legal eles quererem a sua presença. Então, eu acho que isso é uma conquista, né, lá de trás e tal. E aí, hoje, que eles estão voando, um já saiu de casa, o outro agora foi morar em São Paulo para trabalhar, e aí eu me vi, tipo assim, caramba, sabe, que loucura. É a hora, claro, de ressignificar, né, porque agora eu vou ter mais tempo para mim, e como, assim, o prazer que eu tenho é estar com eles, então isso a gente também tem que mudar, porque hoje eu tento fazer um outro pensamento, eu tento acreditar que os filhos quando saem de casa é porque você cumpriu o seu papel. Então, por mais que eu sofra um pouquinho de saudade, é também uma sensação assim de realização, ver que eles estão seguindo de forma assim madura, felizes, e aí hoje eu tento assim ficar feliz com cada conquista deles, entendeu? Então, é aquilo que eles falam que a boa mãe é aquela que os filhos não precisam delas, né? Eu acho. Mas o ano passado a minha filha foi para o intercâmbio e eu tive um pouquinho desse ninho
Univazi, sabe, Malu? Nossa, Univazi com uma saindo, Tive, a minha mais velha saiu e ficou muito assim pra mim. Eu lembro um dia que eu parei e me peguei pensando uma frase que eu sempre falei, né, que é assim, que os filhos são pro mundo, a gente tem que criar pro mundo. Aí uma hora eu falei, tipo, eu não quero criar pro mundo, pra que eu criei pro mundo? Eu queria pra mim, né? Na hora lá no seu cantinho você fala. Uma loucura. Mas que eles são um pedacinho de mim. São, né? Como é que um pedacinho de mim assim tá indo embora? E mas depois dá uma vitória, uma alegria. Quando a gente foi buscá-la... Um sentimento ambíguo, né? Isso, quando a gente foi buscá-la e chegamos, vimos a independência dela, o quanto de coisa ela conquistou. Você fala, gente, que bom que ela é pro mundo. Eu encontrei com ela aquele dia, ela é bom. madura. Agora eu vou dar um conselho pra vocês. Não olhem álbum de foto. Porque essa semana eu tava olhando eles pequenininhos no álbum. Eu comecei a querer chorar. Eu falei, ai, olha aqui, o Inaldinho, o Guilherme. Entendeu? Porque hoje quando você só vê eles ali e tal, mas se você olhar pra trás, é um tempo que não volta, sabe? E é muito louco. E é aquilo que a gente tava conversando assim em outros episódios, tá longe pra Renata, longe pra Laís. Eu fico assim, essa questão da finitude, do planejar outras coisas. Eu tive aqui com meu pai agora e eu estava conversando com meu namorado e batendo um papo essa semana que eu pensei exatamente isso. Eu queria que Deus me desse muita saúde, porque eu não quero que os meninos tenham que parar a vida para cuidar de mim. Então, eu quero assim que eles venham me visitar, ok? E até hoje eu faço chantagem. Poxa, como assim? Não vem? Mas assim, poder ter independência financeira e cognitiva, até para tomar as decisões de como você quer envelhecer. Você poder estar ali na sua casinha com 80 anos, você contratar um cuidador e poder tomar decisão, sabe? Então isso eu acho que é uma coisa que agora eu já estou pensando, olha só, já estou nessa outra fase, meu Deus! Você falar isso e aí curtir netos daqui muitos anos, mas assim com saúde pra isso. Com saúde, Muito bacana. Só que a gente olha o álbum, né? E fica morrendo de saudade, só que no momento que você estava vivendo aquilo, você só queria ter um tempo. Isso. Você estava surtando Isso. e só queria ter um tempo para você descansar. Não, é sempre e assim. nessa fase não existe, né? Gente, a produção vai trazer agora pra gente uma dúvida de uma telespectadora nossa no Ninguém Fala Sobre Isso. Vamos ouvir o que ela tem de dúvida? Oi pessoal, meu nome é Mirella, eu tenho 32 anos e eu optei pela não maternidade já há algum tempo. E eu sei que existe algum julgamento quanto a isso, mas é uma decisão com a qual eu já estou muito confortável. Porém, ninguém fala sobre a questão do envelhecimento, o planejamento para o futuro de mulheres que, como eu, optaram por não ser mães. Eu gostaria de saber quais são as opções, o que a gente tem que pensar pensando nesse futuro sem filhos. Obrigada. Eu acho que uma coisa importante da gente orientá-la, como a gente sabe muito bem, que ter filhos não é garantia de que alguém vai cuidar de você, né? Então, a primeira orientação, acho que seria geral para todos nós, com filhos ou sem filhos, que é a questão da autogestão da saúde. A melhor coisa que a gente pode fazer é conseguir cuidar da gente mesmo o maior tempo possível, porque sim, tem muitas pessoas que fazem 80, 90 e eles mesmos conseguem cuidar de si. Então, aí a dica vai ser os cuidados em saúde em geral e o exercício físico, ele entra como número 1, para você ter independência física, né? E além disso, você ter estímulos cognitivos que vão te ajudar a ter aí também uma autonomia. Então, eu acho que aí entra duas coisas muito interessantes. Uma é essa fala sobre, hoje a gente não fala mais asilo porque é muito estigmatizado, né? A gente chama de ILPI, que seriam as instituições de longa permanência para idosos, e tem várias modalidades, tem também as casas onde vão passar o dia, tem os hotéis, porque também não vamos romantizar, não são todos hotéis, tem as pessoas que não têm condições de pagar, mas nós temos ILPIs públicas, boas também. Enfim, então, já pensar nessa possibilidade de ILPI, mas eu acho que uma coisa que é essencial é a construção de redes de apoio, porque vai haver uma ressignificação das famílias. A gente antes tinha uma pirâmide familiar que a gente falava que eram assim, 1 idoso, 2 adultos e 4 filhos, uma média. Hoje são 4 idosos, 2 adultos e 1 filho. Essa é a realidade, né? Então hoje, como que esse 1 filho vai dar conta de todo mundo para cima? Não tem jeito. Então a gente vai ter que construir novas redes de apoio e são essas redes que vão nos ajudar, além da possibilidade de LPI. Então, o que eu falaria para ela, se ela não vai ter filhos, já sabe, construa fortes redes de apoio,
relações intergeracionais vão fazer muita diferença, né? E tem ainda um artifício que são as diretivas antecipadas de vontade, né? Que é quando a pessoa, quando ela está ainda lúcida, né? Lúcida dentro das suas habilidades cognitivas. Esses dias foi a mais nova que eu fiz, mas uma mulher adulta, ela tem 56 anos, ela está casando novamente, e ela e o marido resolveram fazer as diretivas, onde o que é isso? É um documento que não precisa ser registrado em cartório, precisa sim ter um procurador em saúde e um médico que vai te orientar a fazer isso. Então ali você coloca diversos desejos que você tem para o seu fim de vida, para a sua velhice. Então, tanto você coloca ali coisas médicas, né? Eu não quero, por exemplo, se eu tiver com uma demência avançada, eu não quero ser entubada, não quero que passe sonda. Isso tem valor legal? Isso tem um valor legal, né? No Brasil, a gente ainda não tem um banco de testamentos vitais e diretivas, mas a família, vamos supor, uma pessoa fez, só precisa que alguém da família saiba que tem um médico sabendo daquilo, que existe aquele documento. Então, já é uma realidade de colegas que estão, né, atendendo, recebem pacientes. Não, essa paciente tem diretivas. Que legal. Então, você tem que ver Isso é o que ela quer. Atualmente. É um avanço. Você pode pôr várias coisas relacionadas à religião. Eu quero receber, se a pessoa é muito católica, eu quero receber a comunhão até o último dia da minha vida. Quero ser cremada. Exato. Gente, isso é fundamental. Porque é isso. Hoje chega uma hora que a pessoa já não tem lucidez. Claro. E outra coisa, igual eu tive com o papai aqui, ou seja, até quando, hoje a medicina te dá muito recurso, até quando você vai manter uma vida sem qualidade? Exato. Sabe? Gastrostomia, sonda e não sei o que, justifica, então a pessoa tem direito de escolher. Isso. Não é o caso da minha mãe agora, já que entrou nesse assunto, né? Ela está num estágio terminativo já. Nossa. E ainda bem, né? Graças a Deus a UTI é humanizada. Então foi uma médica paliativista, chamou lá todo mundo, o que vocês querem fazer, vocês querem entubar ou não? Tem algum desejo que ela gostaria muito de fazer em vida, porque senão eles iam dar um jeito. Ela falou assim, alguma viagem, alguma coisa, e não, porque ela sempre foi muito caseira e tudo, mas eu achei legal essa possibilidade. Essa possibilidade, né? E perguntar para a família, né? Nesse caso que você explicou, já vai ser a decisão da própria pessoa, né? Isso mesmo. O que é mais interessante, né? É verdade. Muito legal. Mas a gente está tentando respeitar essa questão do conforto e a vontade de... É difícil falar sobre isso, né? Mas a gente tem que falar. Que é a única certeza que a gente tem na nossa vida, né? É importante falar. É isso, é um mito que a gente tem que realmente desmistificar. Né? Você vê como que o tema maternidade abre espaço para a gente falar sobre tantas coisas, né? Exato. Nosso programa está chegando ao fim. Mas sendo ou não mãe, a maternidade, o tema maternidade faz parte da vida da mulher, Sim. Por isso a gente trouxe ele aqui. Todo mundo que nasceu tem uma mãe, né? Exatamente. A gente queria agradecer muito sua presença, Renata. Obrigada, foi Renata. Super enriquecedor. Obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi um prazer te conhecer. E muitas alegrias aí com seus filhos. A gente vai continuar acompanhando você no Instagram. Obrigada. Quem puder já segue lá no Insta, Rafinha e os Trigêmeos. Pois é. Vida real assim mesmo, sabe? Isso é incrível ainda ver que a gente ainda não teve tempo de abordar como é que você consegue ainda ter esse o trabalho Instagram, na mídia. É verdade. Mas foi muito bacana. Eu acho assim isso o máximo, que eu sou fã realmente assim, né, dessa questão de filhos, família. Eu acho que é o nosso grande papel, né, além da profissão, quando a gente escolhe, eu acho que cuidar de filhos, quem tem filhos, é realmente uma missão, né, muito importante. E a forma como você leva. São os novos cidadãos que você vai colocar no mundo. Então, isso é muito importante. Então, assim, obrigada, Renata. Eu que agradeço, foi um prazer obrigada. grande, viu? Sucesso aí pra vocês. Obrigada. Pois é, gente, então, olha, se inscrevam no canal Saúde Sem Idade, curtam, né, sigam a Renata, a gente vai colocar aqui a rede social e acompanhe também os outros episódios, que tem muita coisa bacana que já foi postada e vindo por aí. Beijo grande pra vocês.